que tem aqui sonhos na vida? Quem tem sonhos? Alguém tem muitos sonhos, ainda bem, ainda bem. Irmãos, às vezes a vida é uma seca, é ou não é? Vamos ser sinceros. Às vezes a nossa vida torna-se numa seca. As coisas nem sempre correm como planeamos, como sonhamos, como desejaríamos que fosse. Parece que os sonhos não passam disso mesmo, de sonhos. Nós andamos a lutar para ver alguns sonhos nossos realizados e parece que tudo é difícil. Tudo coopera para complicar a nossa vida. Porquê? O porquê é aquilo que vem logo à nossa mente. E há um porquê que diz assim: porquê é que eu vejo tantas pessoas a terem os seus sonhos realizados e o meu não? Ou os meus não? Outra coisa também que é difícil para nós nesta vida é ouvir um não. Ninguém gosta de ouvir não. Uma nega. Quando andávamos na escola e tínhamos negativa, ninguém ficava contente. Quando nós procuramos um trabalho e ouvimos uma nega ou até nem sequer nos respondem ao envio dos nossos currículos, ficamos tristes. É difícil ouvir um não, mas também é difícil dizer não. Há pessoas que têm muita dificuldade em dizer não. A sensação é terrível. A tristeza vem, a frustração é algo que acontece. E o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não tem mal nenhum você se sentir frustrado e também não tem mal nenhum você sentir-se triste. O mal está o que é que você vai fazer com esse sentimento. Eu posso estar triste hoje, eu posso estar frustrado hoje, mas eu não posso agir em conformidade no sentido de ser dominado pela tristeza a toda a hora e ser dominado pela frustração. Depois nós, como cristãos, durante anos e anos temos ouvido falar de pregações acerca de sonhos. Já não é a primeira vez que se calhar você vai ouvir falar sobre sonhos, que Deus concede os desejos do nosso coração. E quando nós vemos a vida a passar-nos à frente, os anos vão passando e os nossos sonhos, os nossos desejos, parece que não se realizam. E então a vida torna-se muitas vezes numa verdadeira seca. É um tema que hoje muitas vezes os jovens usam, isto é uma seca. E hoje quero-vos falar do seguinte: os sonhos que não passam de sonhos. Será? Será que o seu sonho, os teus sonhos, não passam de sonhos? O que fazer? Como é que eu reajo? E eu hoje quero centralizar esta mensagem no exemplo de um homem que para mim é o exemplo da Bíblia que eu mais gosto, a vida de José. José do Egito. E antes de nós irmos a Gênesis, que a história desenrola-se em Gênesis, nós vamos primeiro a 3 passagens, a 3 testemunhas diferentes que falam sobre a vida de José. Então vamos começar por David. No Salmo 105, David fala de José. E vamos abrir as Bíblias então, Salmos, capítulo 105. Versículo 16. David está a falar acerca de Deus. Neste salmo ele louva a Deus. E neste salmo ele retrata um pouco acerca das promessas de Deus, daquilo que Deus prometeu ao seu povo, ao povo de Israel. E a certa altura, na sua narração, ele diz assim, versículo 16, que Deus chamou a fome. Deus chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. José foi uma pessoa
muito maltratada em diversos anos da sua vida. E ele está a lembrar no seu salmo acerca da vida de José, que ele foi vendido como escravo, ele foi preso com grilhões, versículo 19, até ao tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Versículo 20, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele, presta atenção ao versículo 29, e ele multiplicou sobremodo o seu povo. 24, e ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. O povo, todo o povo foi beneficiado por causa da vida de José. Ok? Até aqui tudo ok? Agora vamos ver outra testemunha. Estevão, Atos capítulo 7. Atos 7. Estevão foi morto, apedrejado até à morte. E ele foi apedrejado por causa de uma pregação. E nessa pregação, Estevão fala sobre José. Atos capítulo 7. E vamos ler o versículo, a partir do versículo 9, de 9 a 15. E nesta pregação, Estevão está a lembrar acerca dos patriarcas. Os patriarcas eram os irmãos de José, porque eles eram filhos de Jacó, e foram esses filhos de Jacó que foi constituídas as 12 tribos de Israel. E essas tribos são considerados os patriarcas, os antigos. Foi assim que a nação de Israel foi constituída. E ele então diz nesta pregação, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Aleluia. Irmãos, pode acontecer o que acontecer a si e a mim, a coisa por vezes pode estar toda preta, mas o Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Aleluia. Como é que pode estar comigo? Acabei de ser vendido como escravo para o Egito. Como é que você pode dizer que o Senhor está com José? Ele foi vendido como escravo, mas o Senhor estava com ele. Aleluia. Nós temos que entender isto, amados. Que às vezes aquilo que você pensa não é aquilo que Deus pensa. O teu plano não é o plano total de Deus. Deus tem outras coisas. Ele está interessado em outras coisas usando a tua vida e a minha vida. Porque Ele não pensa só numa pessoa. Presta atenção no que eu acabei de dizer. Ele não pensa só em ti. Ele não pensa só que o teu sonho vai ser realizado. O teu sonho vai ser realizado, mas isto envolve outras coisas, outras pessoas. Porque Deus está sempre a pensar no modo geral. Deus ama as pessoas. Aleluia. Amém? Então ele está a dizer que os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito. E o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E os nossos pais não achavam alimento, os nossos patriarcas não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali aos nossos pais, a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido pelos seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai, Jacó, e toda a sua parentela, que eram de 75 almas, 75 pessoas. Estas foram as primícias da nação de Israel, 75 pessoas. Jacó já tinha
os seus filhos, todos aqueles que trabalhavam com ele, todos aqueles que pertenciam a ele, 75 pessoas. E naquela altura veio uma fome. Nós vimos em Salmos que David diz que Deus mandou a fome sobre a terra. Mas a fome pode vir, mas o Senhor livra aqueles que são dele de qualquer fome que haja neste mundo. E só que Deus tem maneiras diferentes de trabalhar que nós não entendemos. E diz que, versículo 15, Jacó desceu ao Egito e morreu lá no Egito. Ele e nossos pais foram para o Egito. Ok. E agora vamos a Hebreus 11, a terceira testemunha. Hebreus, o autor de Hebreus fala de José também. Capítulo 11, faz parte dos heróis da fé. Versículo 21 e 22. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte. Agora digam todos comigo, abençoou. Diga comigo, Jacó, perto da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. E agora leio eu o versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca dos seus ossos. Irmãos, com esta introdução, eu quero-vos falar de uma maneira que talvez você nunca tenha ouvido falar acerca da vida de José e acerca deste assunto de sonhos. Vamos abrir as Bíblias em Gênesis 37. Versículo 3 em diante, diz assim: Israel, ou Jacó, está a falar da mesma pessoa, Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4, digam todos comigo: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiavam-no, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Olha para mim. Antes do sonho de José, já os irmãos o odiavam. Talvez você possa pensar assim: José teve aquele sonho, em que foram dois sonhos que José teve, já vamos ver. E que nesses dois sonhos, aquilo que os irmãos e o pai interpretaram, e já vamos ver que a interpretação deles estava errada, eles viram José como um molho, como se eles viram um molho, e que o molho de José era superior aos outros molhos. Então os irmãos diziam assim: então quer dizer que tu é que nos vais dominar? E o pai também dizia assim: quer dizer, tu é que vais, eu e a tua mãe vamos nos submeter a ti? E isto foi uma interpretação não de José, mas dos irmãos. Porque nós já vamos ver que José não interpretou sonho nenhum dele. Ele não interpretou o sonho dele. Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E interpretou o sonho de Faraó. Mas o sonho dele, ele não interpretou. Quem interpretou foram os irmãos. Eles assumiram que aquele sonho tinha este significado, que José iria mandar neles e que eles iriam se submeter a José. Ora, se eles já o invejavam, passaram a invejar ainda mais. Porque agora veja a narrativa, versículo 5. Sonhou, portanto, depois de eles saberem que o pai gostava mais dele, e eles viam isso nas atitudes do pai, eu não estou a dizer que o pai estava correto, mas o pai tinha uma preferência por aquele filho, e até lhe dava presentes diferentes, presentes caros, porque aquela túnica supostamente era feita de tecidos caros. E os irmãos viram aquilo e eles o odiaram por isso.
Mas a culpa não era de José. E é interessante que o nosso ódio muitas vezes está em cima de uma situação que a origem não é essa situação. A origem daquele problema estava no pai. Então, se eles queriam odiar alguém, que odiassem o pai, porque o pai é que estava a amar a ele mais que os seus irmãos. Mas nós muitas vezes concentramos as nossas faltas de perdões, os nossos ódios em terceiros, que nada tem a ver com o assunto, e nós não vamos à raiz da questão. Isto é só aqui uma parte da história. Mas o que é que acontece aqui? Acontece que depois disto tudo, e que não havia um bom diálogo, diz que eles não podiam falar com ele pacificamente. Cada vez que eles falavam havia sempre guerra. Gritaria, provavelmente. E no versículo 5 diz assim: sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Alguém diz assim, aqui talvez o José devia estar calado. Eu já tenho uma outra perspectiva desta história. E ainda bem que ele falou, porque o que ele falou vai dizer, ao falar o sonho dele, desencadeou várias situações que, se não fosse assim, provavelmente não teria acontecido o que Deus queria que acontecesse. Então ele diz que sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam, o odiavam ainda mais. E disse-lhe: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. É forte isto, mas é engraçado que ele apenas narrou o sonho, mas ele não interpretou o sonho. E agora veja quem é que vai interpretar o sonho. Os irmãos. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E depois, versículo 9, sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Então, o pai e os irmãos olharam para a narrativa do sonho do filho e eles tiraram conclusões, interpretaram aquele sonho, e que é o que muitas vezes nós hoje atualmente também sonhamos muito assim, sabe? Nós às vezes sonhamos e às vezes a gente interpreta os nossos sonhos de uma maneira errada. Nós pensamos assim, porque toda a gente quer ser grande, toda a gente quer ter bons sonhos, grandes sonhos. E a grande questão é o seguinte: qual é a motivação? Porquê é que nós queremos ser grandes? Nós queremos ser grandes para dominar os outros? É engraçado que ao longo da minha vida conheci vários pregadores, alguns até conhecidos mundialmente, e eles sempre têm estes sonhos. Eles querem ser grandes para dominar. Querem ser apóstolos de apóstolos, querem ser bispo de bispos, querem tomar conta disto e daquilo. Eles querem dominar, mas esquecem-se que quando Deus nos chama ou tem algo específico para nós, nunca é para nós dominarmos, porque o Senhor Jesus Cristo disse assim: aquele que quer ser grande no reino dos céus, então que sirva, seja o menor e sirva. A interpretação do pai estava errada, a interpretação dos irmãos estava errada, porque nós vamos ver hoje, no final da história, que José serviu. José serviu a sua família. José serviu aqueles 75 pessoas porque Deus tinha um plano. Porque Deus tinha um plano: salvar aquelas 75 pessoas da fome e todos aqueles que se juntassem ao Egito e seguissem as instruções, as ideias de gestão de José, eles seriam salvos dessa fome. Aleluia! Por isso é que eu vejo que José é uma imagem, uma figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo faz o mesmo papel hoje conosco. Ele, Jesus Cristo, é o nosso José do Egito.
O mundo pode sofrer fome, problemas, tribulações, pode sofrer o que sofrer, mas em Cristo Jesus, Ele foi à cruz do Calvário, Ele venceu a morte, Ele é o nosso Redentor e Ele é o nosso José que está conosco para alimentar-nos e não vai faltar nada na nossa vida durante a nossa caminhada aqui nesta terra, glória a Deus. O Senhor vai cuidar de cada um de nós. Aleluia! Este é que era o plano de Deus. O plano de Deus não era fazer de José o magnífico, o grandioso homem, e toda a gente se dobra a ele. Ele aqui, lá vai o grande homem. Não, não é isso que Deus tem. Não era nada disso. E José teve que passar por uma peneira. Algumas manias de José tiveram que morrer para ele estar pronto, glória a Deus, para ele ser usado por Deus, não para ser o magnânimo, ser o grande chefe, mas para ser aquele que vem para servir. Aleluia! Aquele que veio para ajudar, aquele que veio para matar a fome a todos aqueles que estavam com fome. Quem é que me está a entender, irmãos? Amém? Este era o plano de Deus. E agora veja aí Gênesis 45, mais à frente. Obrigado. Gênesis 45. E vamos ver mais à frente, nós vimos um pouco o início, vamos agora um pouco para o fim, depois vamos para o meio da história. Mas esta história é lindíssima, eu encorajo vocês a lerem em casa também. E já quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, porque vocês, só para aqui explicar um pouco, é o seguinte, os irmãos tentaram matá-lo. E depois houve ali um bom senso, alguém teve ali uma luz, e venderam-no como escravo. E ele foi para o Egito e foi vendido para um oficial do Egito de nome Potifar, onde ele serviu algum tempo em casa dele. Já lá vamos ver um pouco sobre isso. Mas você pode imaginar o que é ele estar às portas de ser morto pela própria família. Depois foi traído, foi vendido, deixou de ter uma vida boa junto com a sua família e passa a ser um escravo. E não só lhe aconteceu isso, como depois de uma grande injustiça que foi causada na casa de Potifar, diz que ele foi preso. Foi preso injustamente. Foi parar à prisão. E a prisão naquele tempo não é como a carregueira ali em Belas, que tem televisão, uma caminha, comida todos os dias, ali não falta nada. Não, naquele tempo a prisão não era assim. Você pode imaginar uma pessoa que tem um sonho, e a propósito é engraçado que as Escrituras não indicam que Deus deu o sonho a ele. Não, ele sonhou um sonho. Por exemplo, esta semana, no nosso estudo das noites de ensino, nós demos o exemplo de Jacó. Jacó, na zona de Betel, ele teve um sonho, ele viu uma escada e viu os anjos a subir e descer a escada, e Deus falou a Jacó no sonho. Mas aqui, nesta narrativa, você não vê que Deus, a narrativa não diz assim, e Deus deu a José um sonho, e Deus falou a José no sonho. Não, Deus não falou nada, ele só teve o sonho. Ele nem estava à espera o que é que aquilo poderia ser. Ele apenas narra o sonho à família. Olha, eu tive um sonho. É como se alguém sonhasse e assim, epá, que sonho tão estranho que eu tive esta noite. Oh pai, olha, eu sonhei isto. Oh manos, venham cá, manos. Eu sonhei isto. E eles interpretaram aquilo de uma perspectiva errada, uma perspectiva humana. Porque a perspectiva humana é sempre domínio. Tu queres é dominar. Tu queres é ser grande. O quê? Tu vais mandar em mim? Não, eu sou mais velho do que tu. Nós é que mandamos em ti. E é esta luta. Esta é a luta do mundo.
Mas em Cristo, como eu disse há pouco, volto a dizer, o maior que sirva, que se torne o menor. Foi isso que Jesus fez connosco. Ele deu o exemplo. Aleluia. E então diz que, depois disto tudo acontecer, diz aqui assim no versículo 5, quando ele está, depois de várias peripécias, está diante dos irmãos, e ele diz assim aos irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra. Glória a Deus. Aquilo que falamos na quinta-feira da bênção da progenitura. Aleluia. Deus me enviou. Foi Deus. Josué reconhece agora. Na verdade, Josué começa a ter a sua interpretação certa. Eu sei que Deus me tirou de lá e me pôs aqui. Para quê? Para que vocês sejam abençoados. Abram os olhos, caramba. Não fiques triste. Deixem de chorar. Deus me trouxe até aqui para que vocês possam ser abençoados. Não é para eu dominar a vossa vida. Não é para vocês me servirem. Na verdade, quem vos vai servir sou eu. Eu é que vos vou servir. Aleluia. E começa a dizer, versículo 8 assim: não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tens. Ali te sustentarei. Aleluia! É José que vai sustentá-los, é José que vai servi-los. Uau! Quem ainda tem sonhos aqui? Quem aqui ainda tem sonhos? Você está à espera que o seu sonho sirva a si ou que vá servir outros? Amém? O que é que você quer do seu sonho? Não vamos ter sonhos como Tiago descreve lá no seu livro. Pedis e nada tendes, porque pedis mal para gastardes uns vossos deleites. Sonho que é para ser gasto nos nossos próprios deleites, não é sonho de Deus. Ouça o que eu lhe estou a dizer, não é sonho de Deus. O que é sonho de Deus é quando nós não só temos para nós, mas temos para os outros. Para ajudar outros. Aleluia. Para servir os outros. Por exemplo, uma pessoa que tem o sonho de ser professor dos pequeninos. O que é que ele está a fazer? Estão a ver ali aqueles pequeninos ali sentados. Se ele é professor deles, ele está ali para servir aquelas crianças. Não é para as crianças servir a ele. Mas é para servir as crianças. Um professor serve quem? Serve os seus alunos, dando o melhor a eles, o ensino. Se você tem o sonho de ser médico, é para servir as pessoas, não é para ser servido das pessoas. Tudo bem, digno é o obreiro e digno é o médico do seu salário, mas infelizmente há médicos que deixaram a sua ontologia, não é? O seu espírito de servir e querem ser servidos, querem ganhar mais dinheiro, querem ter mais isto, querem ter mais direitos. E as pessoas que se lixem. E se é esse o sonho que você tem de entrar na indústria farmacêutica, da indústria dos médicos para ser rico à custa da desgraça dos outros, então você tem um sonho que não é de Deus. Não é de Deus esse sonho. Aleluia. Mas o sonho que é puro, que vem do alto,
Porque a Bíblia diz que do céu vem tudo o que é bom, só vem do Pai das luzes. E o sonho que vem até nós, se é para servir, se é para servir, se é para sustentar outros. Quando eu digo sustentar, não é só dar dinheiro. Sustentar é nós sermos apoiantes uns dos outros, é estarmos do lado uns dos outros, é sustentar. Sustentar é como as vigas que sustentam as lajes. Apoiar, é sustento. Diz ao meu pai, disse José, chama, vá lá chamar o meu pai, ele que venha com confiança. Isto não é uma armadilha, isto não é um truque. Vem, ele que esqueça a interpretação dele que ele teve no sonho. Ele que esqueça isso, ele estava a interpretar errado. Ele que venha em paz, ele que venha em paz, porque eu vou sustentar o meu pai. Aleluia. Aleluia. Ah, meus amados, as pessoas andam enganadas. Porque as pessoas andam enganadas com pregações que é: venha a mim o reino de Deus, é o meu umbigo. Quando Jesus está sempre a mostrar o lado oposto. Por isso é que o Evangelho é absurdo. Por isso é que o Evangelho, muita gente não aguenta o Evangelho. Eles pensam que vivem o Evangelho, mas não vivem Evangelho nenhum. O Evangelho de Jesus Cristo é quando nós somos que nem um José. Hoje eu entendo porque é que passei, porque passei. Hoje eu entendo porque é que eu fui preso. Hoje eu entendo porque é que eu fui vendido. Porque o Senhor tinha um plano de ajudar vocês. Vocês pensam que vocês tentaram me tramar, tentaram fazer de tudo o que foi possível, mas eu quero dizer uma coisa, isso já está perdoado. Está perdoado. Diz ao meu pai para vir. Diz ao meu pai para vir, porque eu vou sustentar a ti. O meu pai, toda a família, eu vou sustentar vocês todos, eu vou sustentar eles que venham com alegria. Sabes onde é que eles vão viver? Eles não vão viver na casa lá do porteiro, eles não vão viver lá atrás como é que se diz? No anexo. Não, eles vão viver, sabes onde é que eu vou pôr? Na melhor terra do Egito, na terra de Gozan. É como se fosse o Cascais 2. Tu vais viver em Cascais, junto das tias. Tu vais viver na Verdizela, tu vais viver, e penso, nos melhores condomínios de Portugal. É lá, diz ao meu pai que é lá que ele vai viver. Está lá uma casa preparada para ele. Aleluia! Deus não ama só José, Deus ama aqueles pais, Deus até amou os traidores. E Deus teve misericórdia por aqueles que o traíram, a José. Deus ama a todos. Deus ama a todos. Ali, versículo 11, te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza. Aleluia! Isto é uma palavra tão importante para os nossos dias hoje, sabe porquê? Porque nós não temos que ter medo, sabe? O mundo está cada vez mais feio. Está mal, irmãos. Quer dizer, isto está mesmo feio. Infelizmente nós vamos ver muito sofrimento. Nós vamos ver muitas famílias a sofrer. Muita gente a passar fome. Mas sabe uma coisa? Jesus é o nosso José. E Jesus nos diz que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, de nada têm falta. Aqueles que buscam o Senhor, de nada têm falta. Porque estaremos sempre nas mãos do Senhor. E as mãos do Senhor é a nossa terra de Gozan. A nossa maior riqueza é as mãos do Senhor. Eu estou nas mãos do meu Senhor. Aleluia. E por isso eu não tenho medo. Eu tenho 51 anos, já vivi 51 anos, pela graça de Deus. Nunca vi, tal e qual como o salmista diz, nunca vi o justo mendigar. Aleluia. Aleluia. O Senhor cuidará dos seus justos. Sabe porquê? E ele ainda diz mais, para que não pareças de pobreza tu e a tua casa e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca vos fala. E fazei saber a meu pai a toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá.
e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Eu não sei porque também estou a chorar, caramba. Posso? Olha, deixa chorar. Depois, no capítulo 46, no versículo 2, quando eles foram ter com o pai, diz, versículo 2, e agora sim, olha só, enquanto no sonho de José Deus não falou nada, ele só teve um sonho estranho. E diz que falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus. Eu sou Deus. E Deus está a dizer para nós hoje também, eu não sei porque que Deus está assim, eu não sei porque que eu estou a chorar. Mas Deus está a dizer para nós, eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus. Ai, mas eu sinto-me como um escravo. A vida está-me seca. Eu sou Deus. Deus está a dizer para ti, eu sou Deus. Eu sou Deus. O Deus do teu pai, não temas descer ao Egito, vai ter com o teu filho, não temas nem nenhuma armadilha, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E veja, ele lembra outra vez a promessa que foi falada a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. A mesma promessa, que é a mesma promessa que foi feita à posteridade, que é Cristo. É a mesma promessa para nós hoje. Estamos a falar das mesmas promessas, as promessas do Evangelho para a nossa vida, glória a Deus. Aleluia. E ele está a dizer, eu sou Deus, o Deus do teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Glória a Deus. Ele já não via bem. Jacó não via bem. Nós vimos isso na história de quinta-feira no estudo. E quando ele fala, pôr as mãos nos teus olhos, alguns podem dizer o Isaac, não é? Pois. Nos teus olhos, alguém podia pensar assim, se calhar também estava cego, ele ia ver. Não, o que isto significa é que o filho iria guiá-lo, mostrar-lhe, estaria com ele para o abençoar, e não para ele dobrar-se a ele, e não para ajoelhar-se diante dele. Oh, grande rei! Foi ao contrário. E é engraçado que a palavra que Deus falou não foi para José. Deus não disse a José, e eu farei de ti o que eu falei a Abraão. Não, ele foi ter com Jacó. Deus foi ter com Jacó porque a promessa era para quem? Era para Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! A promessa era para eles. E Deus foi-se usado um jovem chamado José, que por sinal era um dos filhos de Jacó. E esse filho deixou-se, permitiu que Deus se usou dele para livrar aquelas 75 pessoas de uma grande fome, porque a promessa era feita a Abraão, Isaac e Jacó. Por isso, meus amados, eu quero dizer uma coisa, quero finalizar este ensino hoje, dizer o seguinte a vocês. Hoje, já não precisamos mais de nenhum José. Porque o nosso José, é aquilo que tenho vindo a dizer, é Jesus Cristo. Eu vou-vos falar aqui honestamente, estamos à beira de outra vez de eleições, em 30 de janeiro. Eu, sinceramente, eu vou falar uma coisa, se calhar alguns vão ficar tristes comigo, não sei. Eu não quero saber quem é que vai ganhar, estou-me nas tintas para isso. Eu vou exercer o meu voto. Vou votar de acordo com a minha consciência naquele que é pronto, poderá ser o menos mau. Mas não significa que seja o melhor, porque hoje o meu José não está em nenhum político. O meu José não está em mais nenhuma solução que venham para aí prometer. Porque este mundo não tem solução. Hoje é o que eu lhe estou a dizer, não há mais solução para este mundo. Mas onde é que está a minha esperança? A minha esperança está no meu José, que se chama Jesus Cristo. Aleluia! E por isso, quer que seja que esteja no poder a governar este mundo,
nem que esteja o anticristo a governar este mundo, eu estou nas tintas para isso. Sabe porquê? Porque eu tenho esta promessa que Ele está comigo todos os dias da minha vida e não me vai desamparar, glória a Deus. E se eu morrer mais cedo, melhor ainda, porque Ele nos vai buscar e viveremos com Ele eternamente, onde não haverá mais dor, nem fome, não haverá mais nada, glória a Deus. Estaremos com Ele para todo o sempre. Aleluia. Por isso eu estou tranquilo. Porque eu creio neste Deus. Jesus é o José que veio resolver o problema do mundo. No Velho Testamento nós temos muitas histórias de pessoas que foram levantadas por Deus com missões especiais. Foram importantes na história. E quase todas elas são uma sombra daquilo que era a promessa que viria. Cristo, o nosso Redentor. Até que Cristo veio. E agora, de acordo com o autor, por exemplo, de Hebreus, Cristo é hoje o nosso sumo sacerdote. Eu não preciso de mais ninguém para eu saber que Deus está comigo. Ele é o meu José. É o José que agora que decidiu perdoar os meus pecados. José do Egito perdoou os pecados dos irmãos. Jesus Cristo perdoou-me os meus e os teus pecados. Nele está tudo perdoado, está consumado. Está tudo resolvido, glória a Deus. Por isso hoje eu posso me chegar com confiança ao trono da sua graça. Porque eu sei que serei ouvido em tempo oportuno. Em tempo oportuno eu serei ouvido. Então, meu amado, eu quero dizer uma coisa para aqueles que têm sonhos. Se você sonha que você vai ser alguém especial para ser adulado e servido, ponha esse sonho no lixo. Você até pode se tornar uma pessoa assim, mas isso para Deus não tem significado nenhum. Agora, se nós temos sonhos de podermos não só ter o nosso ganha-pão, porque é lícito que haja ganha-pão, não é? O obreiro, seja ele qual for a profissão, é digno do seu salário. Mas se nós juntarmos estes nossos sonhos, o estar disponível para servir o próximo como Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Servi, apoiai, sustentai-vos uns aos outros. Sustentai-vos. Esse é o nosso propósito nesta vida. Seja você cabeleireiro, seja você faxineiro, seja você médico, dentista, farmacêutico, seja você um pastor, seja você um bispo, seja você o que for na vida. A sua missão não é para terem as pessoas a dobrarem os joelhos a si. É para você dobrar o seu joelho e servir os outros. Nós servirmos os outros. Esse sempre foi o sonho de Deus. Porque se a humanidade entender este sonho de Deus, que está espelhado na vida de José, então mais rapidamente os nossos sonhos serão concretizados. Muitas vezes está um impasse, está ali, porque é que está atrasado? Porque as nossas motivações ainda não estão alinhadas 100% com a vontade de Deus. Por isso é que diz assim, deleita-te no Senhor. Primeiro tens de deleitar no Senhor para saber o que é que o Senhor quer fazer. Ele quer alinhar o teu coração. Quando tu te deleitas no Senhor, então Ele concederá os desejos do teu coração. E por último, agora sim, diga à pessoa que está ao seu lado, agora é mesmo, eu penso que é o último. O último ponto desta mensagem é esta. Como saberei se o meu sonho é um sonho com significado? Já vimos que o sonho de José, ao que parece, a Escritura não diz que Deus falou a José através do sonho. Não há lá nada disso escrito. Ele teve um sonho estranho. Um sonho que não largava. Sonhou 2 vezes. E a segunda vez que ele sonhou ainda com mais alguns pormenores extra. E às vezes nós temos esses sonhos assim também. O que é que isto quer dizer? Ou apenas temos desejos. Como é que eu sei se isto tem algum significado ou não? Bem, eu já vos falei de um aqui importante, que tem a ver com a nossa motivação.
A nossa motivação é muito importante. Mas o segundo ponto que eu acho interessantíssimo, e com isto termino, parece uma coisa estranha o que eu vou dizer. Quando eu não penso mais no assunto, quando de repente já não penso mais no sonho, não me lembro mais do sonho, e de repente as circunstâncias começam-se a alinhar, e de repente eu lembro-me, espera aí, eu sonhei sobre isto, eu tinha este desejo, eu queria isto, e de repente começa tudo a se encaixar. Eita! Eita! Está na hora. Está na hora. Veja aí, Gênesis 42, 9. Diz que José estava a negociar com as nações, a trocar comida por animais, etc. Quem conhece a história sabe da negociação que ele teve. É uma história lindíssima, devem lê-la toda. E de repente ele vê os irmãos. Ao fim de algum tempo, ele vê os irmãos. Olha lá, os meus irmãos aqui. E agora veja, versículo 9. Versículo 8 diz assim: José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José, digam todos comigo, então José lembrou-se. Diga comigo, lembrou-se. Então se lembrou, é porque aquilo já estava no esquecimento. Ele lembrou-se. Lembrou-se de quê? Dos sonhos. Fez-se luz. Irmãos, eu podia-vos contar aqui histórias giríssimas que aconteceram com a minha vida. Uma delas, eu creio que é conhecida, foi quando foi a questão do Benjamin, do meu filho. Quando nós tivemos o nosso primeiro filho, foi a Raquel. A propósito, ela hoje faz anos de casada, ela está com o seu marido a passear. Se ela estiver a ver, um beijinho para vocês, parabéns. Mas não deve estar a ver. Está a passear. E sabe, como qualquer casal, o que é que nós normalmente desejamos? Ter ou uma menina ou um menino, não é? O primeiro filho, se for menino ou menina, está tudo bem. O segundo filho, vem uma menina. Bem, mais uma menina. Foi a Inês. Depois veio o terceiro, a Jéssica, mais uma menina. E veio a quarto. E no quarto aconteceu uma coisa estranha. A minha mulher, num momento de oração, ela estava a orar e ela ouviu uma voz. Uma voz no interior dela, e ela estava já grávida. E ela ouviu uma voz. Tu vais ter um menino. Mas ela não sabia que estava grávida. Mas na altura já estava. No dia que ela ouviu, depois fez os exames, ela já estava grávida. Tu vais ter um menino. E quando ela soube que estava grávida, ela ficou toda contente. Ai, um menino! Ela contou uma experiência de ter ouvido a voz. E quando fomos à primeira ecografia... Não foi na primeira? A última. Na última ecografia, quando o homem mete o sensor na barriga, e eu que já estava habituado a ver aquilo, eu vi logo o sexo do bebê. E eu sabia, é uma menina. Era a Salomé. E o médico dizia, mais uma menina. Agora, a grande questão, o problema para nós não foi ter mais uma menina. Glória a Deus por ela, porque eu gosto imenso da Salomé, como gosto de todas as minhas filhas. Algumas pensam que eu gosto mais dela. Mas não, eu gosto de todos os meus filhos. Mas é interessante que a questão não era ter mais uma menina. Sabe qual era a questão? Que voz é que ela ouviu? É que agora a minha mulher e eu estávamos perturbados. Que voz foi aquela? Então, mas foi Deus que falou, não foi? Que confusão. O que é que anda a ouvir? Que vozes anda a ouvir? E e veja só, foi para nós um momento difícil.
Foram meses difíceis, não porque tínhamos mais uma menina, mas por causa da questão da voz. Que voz foi aquela? Porque ela ouviu uma voz. E na altura tentamos de tudo para não termos mais filhos. E nós já tínhamos desistido da ideia de ter um menino. E é engraçado, passou-se o tempo, fizemos de tudo para ela não ficar mais nenhuma vez grávida. Já eu tinha esquecido o que é que eu queria. E veio o Benjamin. Então ela ouviu a voz. Ela ouviu a voz certa. Aquela voz veio porque aquilo foi... Hoje nós entendemos. Tudo tinha que acontecer. A Salomé tinha que vir. A Jéssica tinha que vir. A Inês tinha que vir. A Raquel tinha que vir. E o Benjamin tinha que vir. E só depois do Benjamin ter vindo é que o médico decidiu, agora sim, vamos laquear as trompas, não é? Porque de antes ele não tinha permitido isso. Tudo no tempo certo. Mas sabe uma coisa? Aquilo que eu mais fico fascinado é que quando a gente menos pensa nas coisas, é quando elas acontecem. José já não se lembrava mais desta situação, até que se lembrou do sonho. Ao fim deste tempo todo, lembrou-se do sonho. Está-se a cumprir o que eu sonhei. Glória a Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é fantástico. Eu não sei quais são os teus sonhos. Eu não sei quais são os teus desejos. Espero que esta mensagem tenha sido edificante para si. E que você possa não desistir nunca dos teus sonhos. Mesmo que aos nossos olhos a gente possa pensar, já é tarde demais. Para Deus, nunca nada é tarde. Porque Deus é intemporal. O próprio, lemos há pouco em Gênesis, o homem, o Jacó, estava perto da sua morte e foi chamado para viver na terra de Gósen, onde ele teve as necessidades todas supridas, e já perto da morte Deus fala-lhe: eu te abençoarei aqui, a ti e a tua descendência. Glória a Deus. A promessa do Senhor é sempre o sim dele e o amém dele para sempre. Então não desanimes dos teus sonhos. Não desistas dos teus sonhos. Se eles realmente têm sentido. Agora, se é aquele sonho, às vezes a gente sonha tantas coisas durante a noite, coisas tolas, que às vezes, olha, esqueça isso. Mas aqueles sonhos que te incomodam, e que andas ali semanas e semanas a pensar naquilo. Então, e tu tens algo lá, assim, não, eu sei que isto é Deus a falar para mim, é algo que Deus tem para comigo, mas ainda não percebi bem. A seu tempo vamos perceber. Nem que seja numa altura em que tu não entendes nada, já te esqueceste tudo e de repente começa a acontecer aquilo que tu viste no teu sonho. Então é a hora das coisas acontecerem. E nunca é tarde demais. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé.